Buenas, Mu- buenas. Muito boa tarde, meu jovem poeta. Obrigado pelo jovem. É um petis, como diria os contemporâneos do nosso autor de hoje. É. Sim, né? É É, o nosso grande, o gênio da gê- raça, né? o gênio da raça. Vamos esperar nossos amigos entrarem, né? Vamos. A É, gente sauda. eu estava vendo aqui que tem o Mac tem um site muito bacana para ele, né? Muito, muito bacana. Estou com ele Muito. aberto aqui. Aqui também. Tá bonito e tem tudo. Tudo, tudo, tudo. É impressionante. Colocaram A tudo obra, do ano. a obra completa e como é que é, nos respectivos contos, nos respectivos livros, não é? Exato. E tem também vários textos de autores contemporâneos a ele, né? Você vê lá Euclides Zé Veríssimo, Lima Barreto, que mais? Tem vários. Tem vários, tem tem uma João do história, Rio, Zé João do Veríssimo, Rio, Araripe Júnior, né? muito Tem uma, bacana. tem uma história deixa eu achar aqui, que é Machado visto Boa, pelos seus, Janice Magno dos Santos. Boa noite, Janice. boa noite, Janice. Aqui é Machado por seus contemporâneos. Exato. Aí tem o Silvio Romero. O Silvio Romero detestava Machado de Assis, né? Conta-se Raimundo, acho que é Raimundo Magalhães, que depois foi já no século XX foi biógrafo dele. E aí diz que o Machado estava com mais dois, acho que com José Veríssimo mais um. São três luminares daquele momento, e eles iam fazer aula de alemão. E aí o Machado brincou. Bom, o Silvio Romero não pode fazer porque ele já disse que sabe alemão, né? Porque realmente o Silvio Romero. E aí azedou geral a relação, assim. Aí o Silvio Romero atacava Machado, né? Mas sem razão. Dizem que é por causa disso, eu não sei se é verdade. Diz segundo Raimundo Magalhães. Segundo um biógrafo aqui, o Machado estava estudando alemão no período desse livro de contos que tem a Igreja do Diabo. Que é a História Sem Data, né? Isso, esse mesmo. Eu achei, Esse mesmo. deixa eu fazer inveja um pouco a você. Eu sei que tem no site, tá, mas vou fazer um pouco de inveja. Eu achei por R$ 5 cada um uma promoção na Cultura, quando estava fechando todos os contos. Ó. Ah, Cinco. espera aí só um pouquinho. Vai descontar, né, Verso? Vamos medir inteligência agora, distinto público. Espera só um pouquinho aí, viu? Eu tenho aqui as obras completas dele, da Nova Aguilar, né, que é bem Ah, bacana. legal, E, legal. e tem Humilhou. essa edição dos contos também, do John Gladson. Esse eu li, você me prestou uma vez. Mas para quem quiser apenas uma parte dos contos, tem aqui os 50 contos de Machado, da Companhia das Letras, uma edição muito bacana, né? E a introdução realmente é do John Gladson, né? Que é o inglês Sim. que, se não me engano, dá aula na USP e tal, se não me falha a memória. Mas é um material muito bom, muito bom. E tem também todo o material no site, né? Tudo, Não, tudo, tudo. tá em domínio público, eu acho que é talvez dos raros autores brasileiros que está muito documentado na internet. Tem muito documento na internet, tanto dele quanto sobre ele, né? Então, Tem. E quer nós dizer que vamos eu ver te o. emprestei esse livro, rapaz. Eu fiz essa insanidade. Você me emprestou isso? Você me emprestou isso? Foi o Foi em Machado? 2005, por aí, antes de você ir para Salvador, eu acho. Não, não, foi o Machado, não. Foi a Hilda Hilst. Foi aquele título que é maravilhoso da Hilda, né? Tu não te moves de ti, que são três histórias Mentira. longas. Foi esse aí Sim. que você me emprestou, foi esse. Mas você me emprestou muito livro também, né?
Bastante. A amizade é isso, né? Eu não deveria ter devolvido, mas eu estou honesto, devolvi todos, né? Você não. Mas você estaria ombreado com Câmara Cascudo, né? Câmara Cascudo era um bom ladrão de livros. Por onde ele passava, tinha uma lacuna na biblioteca do dono da casa. Eu sei, eu fiquei sabendo. O William Singh, um abração para você, William. Aí tá dizendo o prosa boa noite, meus amigos, né? Peçam, eu vou ler então, como eu leio sempre antes do Ângelus, o São Boaventura, o Saltério da Virgem, né? Tem muitos salmos. Deixa eu escolher um aqui. Eu vou marcando aqueles que me chamam mais a atenção, né? Mas tem muitos mesmo. Na verdade, vários me chamam a atenção, mas vamos ver se eu acho um aqui rápido. Aqui. Não, o que eu leria hoje, né, em casa, eu sempre leio quase sempre à noite, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Ao Salmo 80. Regozijai-vos na Senhora, nossa auxiliadora, exultai na alegria de vosso coração. Vossos afetos acendem-se para ela, e ela cobrirá vossos inimigos de confusão. Imitemos sua humildade, sua obediência e mansidão. Todas as graças resplendem nela, pois sua capacidade foi a mais capaz. Correi a ela com santa devoção, e vos fará participar de seus bens. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos ao Ângelo? Vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Certo. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite, amigos. As pessoas que estão entrando agora. E se você está vendo esse vídeo em outro horário, agradecemos a visita e espero que esse vídeo te encontre num dia bacana, um dia bom. Hoje nós vamos conversar sobre um autor que deveria ser, não é, mais popular, e não seria nenhum exagero se ele fosse mais popular, que é o nosso Joaquim Maria Machado de Assis. E vamos comentar sobre um conto, acho que foi escrito ali por 1883, 1800 e por aí assim, que está contido no livro História Sem Datas. E o nome do conto é A Igreja do Diabo. O Machado tem uma coisa interessante, assim, quando o pessoal fala muito de Franz Kafka, né, que é século XX. E Kafka refaz a fábula, o apólogo, né, as histórias fantásticas e tal,
Aí a gente basta lembrar, Machado de Assis já tinha feito isso no século XIX no Brasil, que é exatamente o que acontece com a Igreja do Diabo, né? Que ele repara, Aham, ele começa a história como se fosse naquela dimensão do era uma vez, né? É como se fosse isso. Então é uma aham. dimensão já da mitologia e tal, e aqui no caso, das histórias, aqueles tipos de histórias que são muito comuns na Idade Média, na igreja, né? Dentro da Igreja Católica, e aí ele pega daí e começa a trabalhar. Então ele vai, pega a Igreja do Diabo e faz alguns capítulos, né? Curtinhos, Sim. né? O conto é curto, é rápido, e aquela. Eu queria, antes de começar, pessoal, só falar um pouquinho do estilo de escrita de Machado de Assis, porque Machado eu até indico, tem várias biografias. Agora, essa aqui é eu achei por R$ 10 na rua também, num sebo de rua, aqui em Salvador, que é da Lúcia Miguel Pereira. Já tá de 49, que já está na quarta edição, né? Mas ela faz uma pesquisa muito interessante, falam bastante de detalhes da vida de Machado, que a gente naquele momento não conhecia, mas também trata da questão estilística e da própria obra, o conteúdo da obra, né, do homem e da obra. E o Machado, é impressionante, eu estava relendo vários contos, né? Além da Igreja do Diabo, fazendo as anotações. Veja que com Machado tem uma virada de chave na estilística brasileira. Machado, na primeira linha, ele te coloca dentro da história, né? Eu estava, Sim. por exemplo, vendo, só um exemplo rápido aqui, o Anel de Polícrates, né? 126 a página. Quer ver? Veja que coisa, assim, o Anel de Polícrates, até a construção, até a paginação do conto é diferente. Ele coloca, são duas figuras conversando e não tem nome, é A e Z conversando. Então A diz, lá vai o Xavier. A e Z, conhece o Xavier? O A. Ah, que anos, era um nababo rico, podre de rico, mas pródigo. Então você já entra de vez, duas personagens conversando, a sensação que dá que é na rua, logo na frente, logo depois no conto, você percebe que é na rua, né? E aí eles vão discutir, vão conversar sobre determinadas condições da condição humana, determinadas situações da condição humana, mas você entra de vez. Essa linguagem direta, límpida, sem deixar de ser densa e profunda, é Machado de Assis no Brasil, né? Aqui tem, por exemplo, eles vão descrever o Xavier e vai dizer porque o Xavier era um pródigo, ou seja, um sujeito que era perdulário, né? Gastava Uhum. fortunas. E aí o seguinte, ele já usa, vocês vão ver, quem já leu Nelson Rodrigues vai perceber de onde Nelson bebeu, os exageros que Nelson faz, né? O Nelson, a literatura de Nelson é um mestre da hipérbole, o exagero, sempre o exagero. Aí veja como o Machado descreve o Xavier. Rico e pródigo, digo-lhe eu, bebia pérolas diluídas em néctar, né? Comia línguas de roxinol, né? Aí ele vai sempre assim, nunca usou o mata-borrão, né? Aquele papel mata-borrão para enxugar a Sim, tinta sim. da escrita, por achar vulgar e mercantil, empregava areia nas cartas, mas uma certa areia feita de pó de diamantes, né? Então esse estilo límpido, claro e direto, assim, ao mesmo tempo, sem não deixar de ter grande arte literária, é Machado de Uhum. Assis no Brasil, né? É realmente um mestre Sim. desse estilo. É uma pena que as escolas não souberam lidar com ele na hora de passar para os alunos, porque eu acho que deveria começar pelos contos. Talvez se começasse Perfeito. pelos contos, provavelmente ele seria mais lido e teríamos, pelo menos assim, não sei se seriam mais inteligentes, mas pelo menos escreveriam melhor, né? Os nossos alunos, né? Com certeza. Porque os contos são deliciosos, né? São Machado, e diga, pode dizer. não, por favor, pode. E assim, não são longos, são curtos. E veja, Machado é um tipo de milagre na literatura brasileira, né? Porque assim, faz uns 2 anos ou 3 anos atrás, eu estava relendo com o nosso querido amigo Carlos Cáliga o conto, o que fala da loucura, como é o nome? Ah, O meu Deus. alienista? O Alienista. O Alienista, e ao mesmo tempo, eu me lembrei da Enfermaria número 6 de Chekhov,
que é praticamente na época. Os especialistas falam assim, rapaz, os dois tiveram a mesma ideia e escreveram na mesma época. Então veja onde estava a cabeça de Machado de Assis no Brasil, sim. né? Não teve uma história fácil. Machado hoje seria o sujeito politicamente estaria dentro do discurso politicamente correto se quisesse, se ele fosse assim. É claro que ele não era. Mas Sim, negro, pobre, gago, epiléptico, né? Você sim, sim. tudo contra o cara. E o cara se tornou o maior escritor da América Latina. Você veja que no panteão europeu de escritores, Machado entra sem fazer esforço. Machado tem que estar lá. Né? Né? Então, assim, é um caso que é um milagre mesmo, né? É como um outro caso parecido com o de Machado, é o Cruz de Souza. Cruz de Souza, assim, quem conhece um pouco da história, você chora, porque chora mesmo. É coisa terrível. E Cruz de Souza, em 7 anos, ele dá aquele salto impressionante dentro da poesia, que você fala, meu Deus do céu, como esse cara conseguiu Uhum. isso? São coisas do espírito, né? Claro que ele teve um esforço imenso, e Machado fez isso, né? Esse esforço, estudou muito, e aqui ele nasceu com essa tendência e buscou cada vez mais em toda a dificuldade que ele teve. Mas assim, os contos, você tem certeza, os contos é a porta de entrada porque são Seria uma uma delícia. ótima porta, seria uma ótima porta de entrada. E se o nosso espectador tiver interesse, vale muito, estão todos em PDF. Você acha tudo em PDF. E os PDFs estão cada vez mais amigáveis para celular. Então, assim, você está no ônibus, está indo para o trabalho, está indo para a escola, lê um, dois contos assim durante o trajeto, tranquilamente dá para ler um, dois contos durante o trajeto. Já vai melhorar o dia assim do leitor, né? É muito interessante. E fora que você vai ter contato com um português de Ah, excelência, né? Um português de excelência, assim, então é uma outra porta de entrada até para a língua portuguesa, das deficiências do ensino do português, você pode sanar lendo nossos grandes autores, e obviamente o Machado está entre eles, não é? E é uma grande pena. Eu, por exemplo, fui vítima foi, me botaram para ler Helena, do Machado de Assis, e realmente assim não me deu assim uma aversão. Por um bom tempo eu tive aversão ao Machado. E aí uma amiga minha me falou, não, leia os contos, vai nos contos, assim que você vai gostar. aí E aí apaixonou. foi realmente, foi logo quando saiu essa edição, acho que foi anos 90, 98, 99, por aí, assim. E aí eu comprei, realmente, é sensacional, assim. E aí eu né, fiquei amigo de novo, né? Com o Machado aconteceu comigo uma coisa muito curiosa, que meu pai sempre teve nessas. Ele comprava esses pacotões de livro, né, enciclopédias e tal. E graças a Deus meu pai comprava isso. Um banquete assim na infância e adolescência. E quando eu peguei a primeira vez, aos 12 anos de idade, ninguém nunca mandou ler Machado de Assis, nunca mandou ler nada. Na verdade, quando mandava, aqui eu não lia, né? Só por pirraça. Mas aí quando eu estava lá, eu peguei no móvel lá em casa, que existe até hoje na casa dos meus pais, eu peguei Dom Casmurro. E eu tive o déjà vu mais definitivo da minha vida. Eu bati o olho assim, eu sei quem é esse senhor e eu conheço esse senhor barbudo. É claro que eu não sabia quem era Machado de Assis, nunca tinha ouvido falar de Machado de Assis, não me lembrava. E assim foi amor à primeira vista e nunca mais abandonei. Mas eu bati o claro que naquilo, com 12 anos lendo Dom Casmurro, eu não entendi a metade, né? Não entendi um Sim, terço, na verdade. Mas aí depois reli outras vezes, né? Fiquei fã, e enfim, visito e sim, revisito a obra sempre, né? sim. É uma boa releitura a ser feita, assim. Né? É bom voltar a ele, né, sempre que puder, assim, porque agora mesmo, para essa nossa conversa, foi muito bom voltar a ler, assim, é muito bacana. E vamos falar do nosso conto? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O conto em questão, ele se chama A Igreja do Diabo, e a história é relativamente simples. O diabo, como insatisfeito que não é? Ele já não, ele já estava, incomodado com a ideia de não ter organização, regras, não tinha ritual nem nada. Aí o Machado explica, embora tivesse lucros contínuos e grandes,
né, ainda assim se sentia humilhado pela falta de reverência, né, resumidamente, e até provando que como as coisas do mundo nunca nos satisfazem, né? Assim, É, e talvez seja a personificação dessa máxima, assim. E aí ele resolve, né, vai fundar uma igreja, né? E, e, e aí, antes de fundar, ele vai ter com Deus, né? E tem um diálogo onde ele comunica, né, o plano de fundar a igreja. Inclusive, Deus e os anjos se entendiam bastante com a conversa. Né? Eles terminam a conversa abruptamente porque é entediante, né? O diabo conversando sobre seus planos. E ele chega a fundar a igreja, né? E obviamente tudo ao inverso, né? Os pecados capitais são virtudes, né? Os 10 mandamentos ele faz tudo ao contrário, e ele promete ao seguidor tudo, né? Tudo, ele coloca literalmente tudo, vírgula, tudo, reticências, né? Porque seria algo sem limite, um paraíso na Terra, né? Segundo a visão dele, né? E com prazeres ilimitados e ganhos ilimitados, tudo ilimitado. E a igreja vai alguns anos e tudo. Acontece que um belo dia, os fiéis da igreja começam a fazer o que seria ilícito para o diabo, né? Começam a fazer virtudes de forma escondida. Então o perdulário começa a sair à noite dando esmola para os mendigos. Como ele diz aqui, pessoas que são glutonas observam jejum um dia da semana, tudo escondido do diabo, assim, tudo isso escondido. Então a virtude, a nossa virtude, começa a ser o ilícito, não é? Começa a ser o pecado da religião diabólica, né? E obviamente o diabo perde o controle, né? Porque uma das coisas que o diabo adoraria fazer é controlar as pessoas, né? Controlar as sociedades. Ele perde o controle, e aí obviamente vai ter com Deus e vai desabafar com Deus mais uma vez, e aí Deus explica, né, a questão da condição humana, né? Então o conto é basicamente isso: os pecados viram virtudes, obviamente na linguagem do diabo, e o ser humano acaba pecando do mesmo jeito, só que dessa vez os pecados são as nossas virtudes. Muito interessante. muito interessante. Eu fiz várias anotações, não sei, mas vamos conversando, né? Mas o ponto que o Pearson resumiu é exatamente isso aí, né? Aí, claro que Machado dá o toque do estilo dele, né? O título até hoje é chamativo do conto, A Igreja do Diabo. Você bate o olho assim, que troço é isso, né? Fica meio estranho, né? É estranho, né? E ele começa o capítulo 1, né, de uma ideia mirífica, né? Do maravilhoso, extraordinário. Ele já dá logo a ideia que a coisa vai descambar para o fabuloso. E aí ele começa como começa os grandes escritores, né? Conta um velho manuscrito beneditino, né? Que ele não diz que sou eu, ele não começa de... O escrito é beneditino que começa. Né? Então, e aí eu fui fazendo algumas anotações, né? Quando ele diz, né, embora seus lucros fossem contínuos e grandes, o narrador está falando do diabo, sentia-se humilhado com um papel avulso, né? E veja, né, é o orgulho, né? Sim. O pecado principal do diabo é o orgulho. E lembrando que o diabo é anjo, né? Caído, mais anjo. É ser espiritual, né? Tem até um livro que eu recomendo do Fabrice Adjah. É francês, o cara deve estar hoje com 60 anos no máximo, e chama-se A Fé do Demônio. A Fé dos Demônios. O título também é estranho, mas vai tocar nessas questões e como nós... Ele vai tocar em várias questões, mas vai falar bastante também do orgulho, né? E de como a figura do diabo é um ser espiritual, né? Então,
E veja também uma coisa que eu anotei aqui, né? Porque você vai meditando sobre essas questões todas do orgulho, e o orgulho ele pode vir disfarçar de virtude, né? Eu vou contar rapidamente. Eu estava uma vez para entrar na confissão, entrei na confissão com o Padre Gil, fiz a confissão, e aí ele mostrou para mim, né, como diretor espiritual, o seguinte: porque o que acontecia antes, eu não me sentia perdoado nas confissões, né? Ou seja, eu sou muito pecador e não vou não tem como perdoar isso. Isso, na verdade, é um traço de orgulho muito grande, né? Você está duvidando do poder de Deus, né? Então, quando você sai, né? Eu tento, mas não consigo. Então, se você não se entrega a Deus. Então, o diabo está aí uma indicação de virtude disfarçada de orgulho, de pecado, né? Que você se acha tão pecador, que nem Deus pode te perdoar. Isso é diabólico, né? É. Tem também Não é? aquele cara mais humilde do Brasil, né? Eu sou o mais humilde do mundo. Então tá bom. Esse negócio de humildade, eu me lembrei de uma historinha acho que é São Francisco de Sales, eu acho. Ele falou que tinha uma senhora que estava, ele conta-se, né, que tinha uma senhora em determinado lugar da Itália, que Itália ou França, eu não sei, já não me lembro mais da nacionalidade. Mas a senhora tinha fama de ser humilde, virtuosa, humilde, né? E aí ele foi lá. Eu quero ver lá se ela realmente. O Papa, o superior mandou, vá ver essa senhora, o que é que está acontecendo lá. E ele foi. Só que ele, como naquela época, você vê que o pessoal, as estradas enlameadas, ele chega com a bota toda suja de lama. E a primeira coisa que ele faz assim: por favor, tirar minhas botas, a senhora vai lá e lava minhas botas, por favor. Não vou lavar suas botas, não. Eu estou me rebaixando. Aí lá, assim, então você não tem nada de humilde, né? Porque assim, é um superior que está mandando você fazer uma coisa que não é escandalosa, né? Uma coisa simples. Sim. Né? Aí está a questão da obediência, né? Sim, então, sim. Mas peço, vai me interrompendo, porque eu anotei um monte de coisa aqui, viu? Fique à vontade. Fique à vontade. E aí ainda na primeira parte, no segundo parágrafo, né? Diz também o narrador, né? Há muitos modos de afirmar, há um só de negar tudo. Isso aí tá, né? O pecado contra o Espírito Santo, a revolta contra Deus. Praticamente o mundo moderno é essa revolta contra Deus, né? Quanto mais você vai se meditando e lendo sobre essa questão, você vai percebendo que tem uma estrutura da alma humana que ela busca Deus. Basta pensar na felicidade. Todo mundo busca felicidade, todo mundo, né? Mas e o drogado lá? Ele está buscando a felicidade. A droga para ele é a felicidade, né? Não importa. Só que ele está sempre buscando substitutos para Deus. A questão da droga é isso, do prazer e tal. Então, chega um momento da nossa vida, depois dos 30, geralmente aos 40 anos, 35, 40 anos, que o caminho se bifurca. E você pode olhar para trás e pensar assim: caramba, eu posso agradecer pela vida, porque eu mereço ter essa vida. Não, você não merece. Quem foi que me deu? Eu não fiz a minha própria vida. Eu não criei a história humana, eu não criei meus pais, eu fecundei minha mãe e nasci. Não é assim, né? Foi tudo dado. Então há uma gratuidade imensa aí. E aí você pode agradecer por isso, ou você pode tomar o outro lado da revolta e falar assim: não, eu não quero agradecer, eu não quero nada saber disso, e aí se revolta contra essa gratuidade que você recebeu. Veja que as ideologias do século XIX e XX, né, de refazer o paraíso na Terra, isso como você falou no início, né, que o conto trata disso também, em outra perspectiva mais trata, é revolta contra Deus, né? É o homem querendo se colocar no lugar de Deus. Então aí quando ele diz, quando ele colocar muitos modos de afirmar, só um de negar tudo, veja que é o único pecado que realmente, se você continua, não há perdão, é a revolta contra o Espírito Santo. Você se revolta contra o seu maior bem, né? Que é o próprio Deus. Né? Exatamente. Não é? Diga, pode continuar aí. Então, no capítulo 2, tem entre Deus e o diabo. Tem um diálogo, né? Aí vai começar o diálogo, né? Veja que ele começa assim o capítulo 2, né? Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu.
E aqui, por exemplo, o contexto é fabuloso, né? Por isso que eu falei que ele recria a questão para contar a história, porque o diabo, teologicamente, o diabo não pode entrar no céu. O inferno é a distância de Deus. Teologicamente é Sim. explicado assim. Eu não sou nenhum teólogo, toda vez que eu penso um problema em teologia, me surgem 15 problemas que eu não sei resolver. Então, é apenas um ponto aí que eu pensei um pouco, meditei, mostrando que eu não sou especialista em teologia. Porque é um tema, a teologia é considerada, né? Era considerada, hoje não, mas era considerada a ciência das ciências, era superior à filosofia. Hoje foi desbancada porque o pessoal não quer mais saber de Deus. Mas veja, o inferno é a distância mesmo, né? Até nisso Deus é misericordioso, porque o que acontece? O que acontece com o que é impuro e chega à pureza, né? Quando a pureza é extrema, a impureza não consegue nem se aproximar, na verdade. Sim. Deus é a pureza extrema, é a pureza absoluta. Então, se você chega próximo, né? Que o caminho de conversão é isso. Quanto mais você reconhece suas misérias sob a luz do Espírito Santo, quanto mais você se aproxima de Deus, você pensa, meu Deus, eu tô todo sujo, eu tô todo esculhambado, né? Assim, Isso. só que não dá depressão, porque não, vamos organizar, vamos limpar a casa, né? A casa da alma, vamos organizar, botar o sofá no lugar, tudo certinho. A gente foca na misericórdia divina, né? Exatamente, foca na misericórdia. Uhum. Agora é o seguinte, só que Deus é tão misericordioso, se você está muito cheio de pecado, muito sujo, a alma está imunda, ele faz, você já está no inferno, e você, quer dizer, como é que você, quanto mais se você for aproximar de Deus, mais você vai sofrer, porque tem que purificar para chegar à pureza, né? Não é assim, volta e meia eu gosto de ver vídeos de o pessoal moldando o ferro, né, despejando o ferro e tal. Para o ferro ficar ali que é feito, ele tem que chegar à pureza extrema para que ele possa ser moldado, não é assim? Sim. E aí, como é que se molda isso? Com ferro e fogo, com fogo. Então você tem que purificar. Daí por causa de jejum, esmola, tudo isso é purificação do espírito, né, e do corpo e do espírito. Então Deus coloca o inferno mais longe para que as almas sofram menos. Até nisso tem amor e tem misericórdia, né? Exatamente. É o caso, então, Machado aqui é uma liberdade literária, né? E aí, logo no começo do diálogo, o diabo todo triunfante e tal, né? Não venho pelo vosso servo Fausto, respondeu o diabo rindo, mas por todos os Faustos do século e dos séculos. E aí ele vai... E tem várias referências literárias nesse diálogo, né? Sim. Não sei se você deve ter percebido, né? Antes do enfado dos anjos, tal, assim, ele tem várias referências. Não sei se é no diálogo ou no capítulo, no outro capítulo. Acho que é no terceiro capítulo. Mas aí ele vai, né? Tá explicando para Deus aqui que vai. E aí Deus explica por que o velhinho, né? Tá entrando no céu, tal, que é uma história bem tocante, né? Dele ser náufrago e ter visto um casal de noivos jovens também se afogando, ele cedeu a tábua de salvação dele para os noivos, né? Que é a questão da caridade, né? De você se dar a alguém sem querer nada em troca, né? Que é o cerne, né? Da nossa religião, né? Que é o cerne do cristianismo, né? Da palavra. E aí, quer mais alguma coisa do segundo capítulo? Tem algumas coisinhas, por exemplo, um pouco antes da sua citação, o diabo vai estar falando com Deus e diz, Senhor, a explicação é fácil, mas permitir que vos diga. Aí o diabo olha para a alma que está sendo recolhida, Deus está recolhendo esse velhinho que o pessoal acabou de dizer e diz, recolhei primeiro esse bom velho, dá-lhe o melhor lugar, mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. É claro que isso é uma terrível ironia, porque aí o Machado não é bobo, o Machado era um grande estilista. Então, na perspectiva diabólica, uma alma sendo salva é uma negação. O diabo não quer que as almas sejam salvas. Porque é o seguinte, né, você vê que no inferno dantesco, o inferno desce, começa pelo inferno. Então, tá lá em cima na montanha e vai descendo. E desce em círculos, né? Em círculo até chegar. Lá embaixo, dentro de um rio de gelo, está o diabão. Lúcifer está lá, Satanás está lá, atolado e preso. No inferno de Dante, o inferno é gelo. Assim como o Georges Bernanos, né, o francês, que não era fogo, é gelo.
Mas aí são questões teológicas. O diabo não tem mais salvação. É aquele É, que. O diabo é o anjo que tinha tudo e falou assim: não, eu não quero, eu quero ser. Pô, não, quero estar no seu lugar. E todos nós temos a marca da queda, né? Todos temos, né? Porque se olharmos direitinho, a gente é orgulhoso, a gente é mesquinho, né? Basta olhar com muita exatamente. calma, sem ter depressão, viu, gente? Não é para ter depressão de jeito nenhum, porque a luz da igreja faz com que você se limpe, se purifique, para que você possa se apresentar limpo diante de Deus, né? Sim, não, e principalmente se tiver consciência do pecado, vai e se confesse. Né? Faça confissão, Senhor. Como diz, acho que é o Exatamente, padre Leonardo, ele diz sobre a confissão, que é aquele momento que você se acusa para Deus te absolver. Né? exatamente, É quando você se exatamente. acusa, mais Deus vai te absolver. Assim. Então é isso. Mas vai lá, te interrompi. Não, fique à vontade, interrompa sempre, senão eu vou ficar falando um monte aqui. E aí tem um momento também, um outro ponto, que o diabo diz, né? Tendes razão, acudiu o diabo. Mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres, né? O próprio diabo fala, e Deus está sempre chamando o diabo de grande retórico, porque ele tem uma manha, e assim, é um negócio impressionante, porque no estudo das heresias católicas, né? Tem uma figura chamada lá, isso é ano 4, 5 da nossa era, 400, 500 da nossa era, tem uma figura chamada Nestório. Nestório, você Hum. está lendo o Nestório, você fica confuso. Fica confuso, você pensa, epa, alguém tem que me ajudar aqui, porque esse cara é muito bom de lábia. Mas é uma lábia terrível, assim, ele engana mesmo. Então, assim, tem que ter realmente o conhecimento, discernimento de espírito, né? Ou seja, você tem que ter uma pessoa que sabe mais que você, que te guie, e te mostre, né? E o amor próprio, né? O amor próprio, eu até anotei aqui, que é o orgulho, né? E um É, livro que muito me ajudou foi O Erro de Narciso, de Louis Lavelle. Não é um livro difícil de ler, você pode ler devagarzinho, é filosofia, mas é pequeno. Foi publicado pela Realizações e ajuda muito a ver como é que trabalha o amor próprio no coração da gente. E ele também dá a cura. Ele dá o caminho de cura e tal, né? E o amor próprio é assim, ele dói quando falta e ele dói quando aparece. É dor sempre. sim, Então, não sim. tem jeito, ele dói doer. Se você, por exemplo, as pessoas não me elogiam, dói. As pessoas me elogiam, dói do mesmo jeito. Você fica É. muito. Você quer mais elogio, né? Então, Mas talvez a dor esteja na genealogia, né, do pecado, né? é, É, é. talvez pode ser todo um. Você tenta encobrir a dor, né? E mais vai doendo cada vez mais de uma forma, às vezes de uma forma sutil, ou às vezes de uma forma mais literal, né? Mas enfim, alguma coisa se interrompe dentro do pecador, né? Perfeito, professor. É exatamente isso mesmo. É exatamente isso mesmo. Né? O... Pronto, aí vou dar uma. De novo, né? Tem mais abaixo, no segundo capítulo, Uhum. tem uma afirmação do diabo. O diabo diz: Senhor, ele está falando para Deus, né? Eu sou, como sabeis, o espírito que nega. E se a gente observar, por exemplo, isso aqui vale para não só para católico, até para todo mundo, né? Vale para todo mundo. Sim. Porque é aquilo que eu falei antes, né? Você pode agradecer por você ter, pô, eu estou vivo, né? Mesmo que eu esteja financeiramente ruim, ou esteja financeiramente bom, ou se eu esteja amorosamente ruim, ou não importa, mas você está vivo. É uma dádiva, é um Sim. presente imenso, né? Estar vivo. E aí o diabo, não, o diabo nega isso, né? Aí pelo capítulo 3, aí o diabo vai fundar a igreja e começa a fundar a igreja, né? E ele diz, né, logo no iniciozinho, na metade do primeiro parágrafo, ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos, né? Mais íntimos. E veja que Confessava que era o ilusões. diabo, ele confessava que era o diabo, mas confessava para retificar a noção que eles tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Você sabe que ele antecipou o século 20, 21, né? Todinho, todinho. É Tá, impressionante. esse parágrafo antecipa o século 21, assim, né, de Todinho. forma, né, impressionante como
estamos nessa era assim de uma propaganda incessante para dizer que o errado é certo ou o aceitável. Aí quando as pessoas têm a noção de que é errado, eles mudam para aceitável ou normal. Mudam a palavra, é uma coisa muito sutil. São formas sutis que quando percebemos já estamos usando a fraseologia, estamos usando toda a prosódia deles, né? Estamos usando assim, já estamos jogando no campo deles. Né? Tá, Sem perceber, seja, estamos jogando no campo. eles invadem sua mente sem que você perceba, né? Porque se você começa a ter medo de usar determinadas palavras, medo de usar determinados termos, já perdemos o combate. A Primeira Guerra já foi perdida, né? Você já se deixou levar Isso é questão do que você deixa de usar, né? Mas ele não tem aquela questão assim, de que você passa a usar sem perceber. Né? Às vezes você até, é o segundo passo, né? Você está combatendo determinado vício ou algum costume, né, mal, ruim, nocivo, mas você usa todo um palavreado que você combate usa. E aí é a mesma coisa, você mais confunde do que você esclarece, né? Fica um combate confuso, que é o que inclusive acontece muito hoje, né? Assim, é um combate muito confuso, onde as pessoas... um exemplo muito claro. A questão racialista, por exemplo, é uma falsa questão. É uma falsa questão. Todo mundo tem seu valor na vida e todo mundo... que o pessoal, a modéstia é quase uma ofensa. Né? Se você é um pipoqueiro, você pode fazer a pipoca mais gostosa do mundo, mas ele vai se sentir, sei lá, inferior porque é pipoqueiro. Uma bobagem. Né? Mas, enfim, então, nessa questão racialista, por exemplo, muita gente que combate, por exemplo, os pretensos racismos tal, e pretenso não é entre aspas, não, é pretensos mesmo, assim. Ele fala assim, tá vendo, eu não sou racista, contratei um negro, contratei um anão, contratei um homossexual. Então, assim, ele está jogando no campo do que ele combate. Assim, porque ele não está vendo a pessoa. Ele está vendo a parte de fora ali, negro, homossexual, sei lá o que, anão, ruivo, sei lá. Entendeu? E isso é uma coisa muito sutil que pouquíssimas pessoas percebem. Pouquíssimas pessoas percebem. Por isso que quem segue o Evangelho é um alienígena no nosso tempo, assim. Né? É uma espécie de alienígena, assim, porque ele está... não é acima, está à parte. Ele está procurando acima porque estamos procurando Deus, tal, e Jesus, tudo. Mas ele está à parte, né, assim, de toda essa... ele olha para as pessoas como são pessoas, né? Assim, e aqui a nossa igreja, aqui, você vê que no 3º capítulo tem o triunfo, né? O breve triunfo dele, assim, né? Que ele espalha o egoísmo, né? A solidariedade substituída pelo egoísmo. E o bacana é que ele usa... É aqui que tem as referências literárias, que ele pega grandes obras e pega os piores personagens, ou então os piores momentos dos personagens, e para falar assim, tá vendo aí, né? O rapaz aqui é herói e tal, mas ele tem aqui seus momentos aqui e tal, de pecador e tal, né? Então ele é como se... É uma espécie de um espelho invertido, assim, alguma coisa assim, ó. É uma inversão de ordem mesmo, né? É uma inversão de... O Bruno de Marco Vieira está perguntando, nós estamos falando, Bruno, do Igreja do Diabo de Machado de Assis, né? Essa parte, por exemplo, eu fiquei lendo e meditando, né? É a inversão demoníaca mesmo, né? A inversão mesmo, é como se fosse um espelho invertido. E veja que eu fiquei pensando também, né? Que como nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, né? Existir mundo, né? Se vamos pensar as coisas assim, pensar das coisas primeiras mesmo, das primárias mesmo, a origem da coisa. Existir mundo, existir um passo a passo da própria história humana, não exatamente desenvolvimento, mas descoberta de fogo, descoberta de roda, né? Organização, uma árvore ser uma árvore dar frutos, existir rio,
né? Ter uma ordem também na organização A social, agricultura, tudo né? isso. É. Você vê assim, ter o cenário para que o homem pudesse se desenvolver de algum modo, né? Você veja que na estrutura social, né, para onde você virar em qualquer sociedade, das chamadas mais primitivas às mais progressistas, você vai ver que você vai encontrar o bastião não, a coluna da justiça, a questão das leis, você vai encontrar a coluna da medicina, os hospitais, clínicas e tal, a coluna da educação. Então, Aham. assim, e claro, no meio de todas, a grande coluna, que é a coluna da relação com Deus, das igrejas, né? E no Sim, caso nosso, da igreja, né? Então, assim, essa estrutura, você vê que ela vai, praticamente, ela aparece em todos os lugares do mundo. Então, de um sim. modo ou de outro, né? A forma de lidar com isso é que é multifacetada e tal, mas é como ter beleza, né? O pessoal fala, beleza não se põe mesa. Se põe mesa, se põe mesa. Sim, Veja que não há civilização que não pensou em beleza. Mas a beleza numa civilização são as mulheres imensas, gordas, outras são magrinhas, outra é alta, outra é baixa. Não importa. O fator beleza está lá, é. entendeu? Então isso aí, agora essa ordem natural de tudo, né? Isso aí realmente dá para a gente a melhor das ordens possíveis, né? É como aquele pensamento da criança, né? Mas já é um pensamento filosófico, mas da criança, né? Uhum. A filha de Sócrates, quando era mais nova, perguntou para ele: Meu pai, por que você é assim? Você tem dois braços, duas pernas, uma cabeça. Quer dizer, ela está pensando filosoficamente a forma humana, né? Isso é legal. Você, olha, ela começou. Porque assim, já pensou se todos nós fôssemos em forma de bola? Não tivesse. Aham. Seria uma coisa estranha, né? Então, assim, e outra, toda vez que você tenta pensar a imaginação humana, a constituição dessa ordem divina dentro do tempo é tão forte que toda vez que você tentar pensar, por exemplo, alienígenas, todo alienígena vai ter algum traço humano. Você não consegue sair Sim, completamente da é. estrutura dessa ordem, né? Não Isso. tem como, não Aham. é? Então, assim, aí você vê que tem realmente. Aqui eu fiquei pensando também nessa questão de ordem, do passo a passo, né? Do, do caminho espiritual, né? Veja que a natureza não dá saltos, né? Ela pode ser menor o tempo, mais denso, que é o caso que eu citei, por exemplo, do Cruz de Souza. Em 7 anos, ali ele refaz completamente a história da poesia brasileira e dele também. Mas antes ele tem todo um traço, um caminho anterior. E assim, o jovem convertido, o convertido, eu sou um novo convertido, né? Jovem eu não sou não, mas sou um novo convertido. Você também e tal. O passo a passo, né? Não dá, não, agora eu quero já ser Santo Tomás, já quero ser São Pio de Petrotina. Não vai dar, meu filho. Você tem que começar primeiro a frequentar a missa, rezar o texto todo dia. Aí isso aí vai levar a sua vida toda. É. É A assim, gente não né? aguenta nem uma gripe direito, que dirá Chagas, que o Que Sonqueira lá imagina, né? não aguenta nem uma gripe. Não sei, É, então, nesse capítulo, não sei se você falaria disso agora, tem hum, lá, né? Ele começa a citar as obras e pegar os vícios dos heróis, né, como exemplo das novas virtudes da nova igreja. Que um pouquinho antes ele diz, né, que o Machado fala que não, isso aqui é o diabo convencendo, né? E aí ele diz aqui a ira, a soberba, a luxúria e a preguiça foram reabilitadas. E assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria Ilíada. Musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais. Rabelais, não é isso? É Rabelais ou Rabelais? Rabelais, Rabelais, Rabelais. que provavelmente é o Gargantua e Pantagruel, né? É. Que tem até tem um adjetivo pantagruélico, que está em meio em desuso, mas existe a palavra, É o sujeito com é melhão. o glutão, né? Glutão, é. Isso. E aí vem o mesmo disso da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais, e muitos bons versos de Aesop.
Virtude, Isso. Aesop seria o quê? É o poema herói cômico. Do Cruz de Souza? Não, de Antônio Diniz da Cruz de Silva. É É Cruz de português. Silva, isso. Virtude Agora, tão você vê uma superior. coisa, Diga. só uma notinha de rodapé rápida. Veja que quando ele diz, né, a Ilha tinha a melhor defesa na existência de Homero, sem o furor de Aquiles não haveria Ilíada. Veja como o diabo é sempre falado pelos teólogos e pelos santos, né, de fino lógico, é um fino lógico. Ele tem um pouco de razão nisso aí. Ele não está Sim. mentindo de todo, não. Ele não está mentindo de todo, ele é sutil. Porque ele tem razão, assim, realmente a Ilíada é uma história de guerra, né? Sim. E é guerra, e os gregos eram muito realistas nesse sentido, assim, a descrição é a descrição mesmo de carnificina, né? E aí, realmente, se não fosse, se o Aquiles não ficasse lá muito brabo lá com... E Aquiles fica brabo porque o Heitor mata o Patroclo, que era o amante dele, né? Matou o Patroclo, se retou, aí ele entra na batalha. Porque ele antes ele estava enfunado, né? Como se diz em Salvador, empombado. Ele empombou lá, se retou com Agamenon, né? Que Agamenon pegou no butim de guerra, na divisão da guerra, ele ficou com uma escrava melhor e tal. A melhor parte, aí o Aquiles se enfunou, se retou. Não, agora não participo também, não. Quer dizer, o diabo aí nesse ponto tem razão. Ele é fino lógico, né? E aí, nas últimas. Aí ele, como é que é? Cita aquele general romano, o Lúculo. Lúculo, que foi um grande general, mas ele também era um glutão, né? Ele era um glutão, assim. E aí, assim, ele não foi conhecido pelas batalhas, foi conhecido porque era um glutão, foi conhecido pelos banquetes. Olha outra razão do diabo, tá vendo? Ele tem razão. O Lúculo ficou conhecido porque era comelão. Sim, e não porque era um grande soldado, né? Então, só que aí, assim... ele está invertendo, né? Talvez a crônica da época do Lúculo usava isso, obviamente, como ou ironia, ou para dizer que ele tinha seus defeitos também e tal, mas não que isso fosse uma virtude em si, né? Não. Quem está fazendo a virtude é o diabo. É o diabo, né? Isso. Né? Então, assim, é bem sutil, né? É uma coisa bem sutil, assim, esse... Aí ele diz, né, as turbas corriam atrás dele, entusiasmadas, tal, né? Que é algo muito semelhante ao que assistimos, né? Hoje tem um culto ao conforto, né? Um culto assim, ao conforto, ao prazer e ao lazer, né? As pessoas, como se o diabo tivesse descido e todo mundo tem direito a tudo. Exatamente. Né? Exatamente. Todos têm direito a tudo. Né? O tal do direito a ser feliz, por exemplo, que é um negócio sério, né? Um negócio sério. Assim. E é sempre pelas piores razões e as razões mais erradas, né? Exatamente. Tem uma coisa, pessoal, no parágrafo que é longo, nesse segundo parágrafo, que quando, né, o diabo diz, né, muitos anos, nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Ele vai desenvolver, mas aí eu quero saltar um ponto aqui que eu acho bem importante, que ele diz que uns fossem canhotos, outros destros. Aceitava todos, menos os que não fossem nada. E aqui é um ponto muito sério. Aqui o diabo, na verdade, está sendo até mesmo ajudando Deus. O diabo aqui está ajudando Deus. Veja, ele não aceitava os que não fossem nada, né? Que são, na verdade, os mornos. Os mornos. Os mornos. O morno, na verdade, a Bíblia diz, textualmente, a Bíblia diz, né? Está em Apocalipse, eu anotei aqui, né? Apocalipse 3, 1, 6, né? E também 14, 22, né? Os mornos serão vomitados da minha boca. Ou seja, aí você, mas não, eu acredito, né? Veja, ser católico não é pra gente frouxa, né? O Padre Gil estava pregando hoje, né? Não é ter uma vida só no conforto. Veja, o morno é aquele sujeito e aquela sujeita que frequenta a missa, não sei o quê, mas
fica naquela indiferença. Não, eu cumpro tudo socialmente. Isso aí é que eu vejo que o diabo tá ajudando a conseguir alma, né? Ele está falando, Sim. aceitava menos os que não fossem nada. Você tem que tomar posição. Aqueles que ficam lá, não, aqui depois da missa tem um churrascão na família, né? Ah, aham. Isso não, o povo está indo de marra missa, tá virando beato. Não, você está ajoelhando demais, né? Aqui tá muita reza. Esses aí é que são os mornos, Sim, né? sim, sim. Né? Exatamente. E aí, como você falou, né, é um caminho assim, é difícil, mas vale muito a pena, né? Assim, Olha, você começar a praticar caridade, né, viver em comunidade, né? sim, Assim, eu sempre, quando eu reflito a respeito, assim, muitas das, para resvalar na política, só resvalando, assim, muitas das demandas que se pedem para os governantes seriam facilmente supridas por uma vida em comunidade. Assim, eu diria que uma grande maioria, cara, assim, das demandas. Mas aí é aquela coisa, né? Como estamos na era do conforto, né? E ninguém quer sair do seu conforto, né? Então fica uma coisa meio cada um por si, né? Por isso que eu acho que é o conto que dá uma antecipada assim, em várias coisas, tá, dá. inclusive nas distopias, e assim, em certas Exato, distopias. Assim, exatamente. né? Então, assim, não quer ler 84, não quer ler Admirável Mundo Novo, tudo bem, leia esse continho que é rápido. Assim você vai ter a síntese de todas as ideias dessas distopias todas, assim, né? Tá praticamente tudo lá, assim, só talvez não então, até a questão do controle por algo superior entre aspas, né? Tá lá, né? Tá tudo lá, assim. Então é bem interessante. E começa a ficar claro dessa parte para frente. É que já estamos caminhando para o final, mas quando ele fala, eu me lembrei que quando ele fala, esse trecho que eu falei dos mornos, um pouco mais à Uhum. frente, né? Ele fala da venalidade, né? O venal, a corrupção, né? A pessoa que se vende. Sim, Aí exatamente. eu me lembrei aquela que você conhece muito bem, o Barão de Tararé, né? Que ele tinha uma frase fantástica, assim, todo homem que se vende sempre recebe mais do que vale, né? É. O Barão era fogo. É É, cultura pop, né, pessoal? É nossa o cultura Milor também jornalística tinha pop. aquela. O Milor tinha aquela frase para os jornalistas, né? Livre como um táxi. Nada sutil, né? Livre como um táxi, assim, é bem interessante. Tá só esperando um passageiro, né? E você Tem vê uma, que. Diga. mas fique à vontade, pode falar, eu estou te interrompendo. Não, não, eu ia falar que essa questão da venalidade não é nem só dinheiro, né? Tem vaidade, tem Sim, poder, né? Tem tanta sim, coisa, assim, né? Tem a noção de importância sobre os demais, né? sim, Assim, tem várias formas de você comprar uma alma, né? Não é só necessariamente tem, dinheiro, tem. né? É, É, depois desse parágrafo, eu anotei aqui também, né, quando ele o diabo, né, o narrador está dizendo que o diabo, e descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Né? Ou seja, ele está fazendo a inversão mesmo, né? Como o Pearson falou. O que era virtude está virando pecado, né? O pecado virou virtude na visão diabólica, né? aham, E aí eu fiquei pensando também, né? Como eu falei lá que o diabo aceita, até o diabo repele os mornos, né? E aí ele está ajudando a conseguir almas para Deus, né? Eu lembrei da frase de Chesterton, né? O diabo é o macaco de Deus, né? Que ele tenta imitar a Deus e não consegue, né? Mas ao tentar fazer isso, ele estraga muita coisa. Então, veja que ele está retificando ali, ou seja, tentando consertar, botar em linha reta tudo que já estava, na verdade, certo, e ele quer imitar a Deus. Então, ele é o macaco realmente de Deus, né? E ao ser o mas, macaco de Deus, ele também, Deus usa o diabo, né? é, só as últimas linhas do parágrafo anterior que eu acho muito engraçado, É. que ele diz assim, pô, não se pode vender uma propriedade, sangue, cabelo, tá? Aí ele coloca assim, demonstrado assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois mostrou ainda que, à vista do preconceito social,
conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplamente. Agora, Machado escreve bem demais, né, cara? Que É. onda, né? Impressionante. E essa questão do retificava tudo de novo, ele antecipa o socialismo e a social-democracia. Que todas as leis do século XX, praticamente assim, do século XX, principalmente as que dizem respeito sobre a convivência social, são leis que mais bagunçam o coreto do que dão segurança à vida em sociedade. Né? São leis que criam privilégios artificiais, né? criam castas, criam exclusões, né? De forma arbitrária. Não é? Então, assim, tudo é muito subjetivo, são leis muito subjetivas, e aí, assim, cria uma mazela social, e os legisladores dobram apostas, não tem aquela humildade de falar, olha, essa lei está errada, vamos revogá-la, não sei o quê. Não, eles dobram a aposta no conceito que estava ali dentro da lei. Então, assim, ele dá essa questão do examinava tudo, retificava tudo, tem muito disso, cara, porque ele vai criando mazelas e aí você tem que ficar toda hora assim, lá, criando uma nova lei, uma nova ordem. É assim mesmo. É assim, esse conto é profético, né? Como Machado observou a própria natureza humana, né? E o pessoal reduz muito esse conto, eu vi algumas críticas e tal. Eu não me interesso muito por críticas sobre Machado de Assis, eu confesso a você, eu gosto de ficar só lendo e relendo e meditando sobre o que ele fala, o que ele escreveu, mas assim, reduzem muito, né, a questão. Não, o conto é só uma questão da inversão, da contradição humana e tal. Pô, tem muito mais que a gente está vendo no conto, não é só isso, né? Não, como os intelectuais adoram falar, a dualidade. Desculpa aí, academia, só um xixi rapidão assim. Tem um outro ponto, né, que aí é o último parágrafo desse capítulo, do terceiro, para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar toda a solidariedade humana, né? E aí eu anotei aqui também, né, que veja que as pessoas gostam muito de falar do mal, né? Falam muito do mal, que ninguém presta, que nada presta, é a coisa que está na boca de quase todo mundo, né? Mas veja, como dizia Santo Agostinho, né? O bem é a base da sociedade, né? Se a gente for olhar, por exemplo, se fosse todo mundo mal, a gente não teria nem começado. Nem começado. Todo mundo teria se matado todo mundo lá no início da coisa toda. Mas veja assim, por mais mesquinhos, egoístas e orgulhosos que sejamos, mas aí eu estou falando isso na perspectiva em relação ao Cristo, né? Mas dentro da ordem terrestre, que é também uma ordem que Deus buscou e nos deu, veja que a coisa anda, né? Mesmo com tudo, que era para estar tudo errado. E na verdade a coisa anda, né? E aí nós recebemos benesses de que nem não sabemos quem é. Por exemplo, exatamente. As pessoas que mantêm, que fizeram um celular, que conseguiram organizar, a gente sabe de um nome ou outro, mas quantas pessoas, milhões e bilhões de pessoas no mundo todo trabalham anonimamente e é um bem que todo mundo usa, né? Sim. A própria roupa que vestimos, né? Tudo isso, né? Exato. Não, e coisas assim, do nosso dia a dia, quantas refeições não comemos, assim, que, né, o cozinheiro se esmerou para fazer uma ótima comida, para alimentar, não só alimentar, mas alimentar bem pessoas que ele nem conhece, ou você está num tratamento de saúde, por exemplo, assim, quantas pessoas não fazem coisas de forma anônima que acabam te ajudando de uma forma ou de outra, assim, né? Então, isso é bem interessante. Ele até coloca na segunda linha desse parágrafo, né? Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Tá? É bem isso que nós estamos falando, assim, né? É como se o bem fosse um impulso praticamente, digamos, natural espiritual, né? Assim, né? Porque se estamos aqui, né?
Então, assim, alguma coisa boa está acontecendo para a gente. Sim. Né? É um caso de parar e pensar, né? Você não precisa nem... Né? Falei, bom, se nós estamos aqui, a população está crescendo, está todo mundo se alimentando, bem ou mal está todo mundo se alimentando, todo mundo se vestindo, todo mundo morando em algum lugar. Bom, então alguma coisa boa está acontecendo, né? Para tudo isso. Né? A gente esquece como as próprias coisas boas atravessam os milênios, não são não as décadas, Isso. os milênios, né? Por exemplo, o sujeito descobriu fogo, o sujeito descobriu roda, começou a dar uso a determinadas coisas, né? Uhum. Que começou a plantar, por exemplo, né? O sujeito que começa a descobrir, por exemplo, o que a gente acha que é uma invenção nossa, né? A forma do copo, né? Você põe água, bebe, não, assim, se não tivesse copo, você tinha que beber na mão, né? Alguns pegavam na água, A gente, o pessoal do não é? design, a gente fala a forma e a função. Pois é, né? Aqui Forma e a vale função. até uma explicaçãozinha das quatro causas de Aristóteles, né? Que ele, mas eu não vou falar isso não. Deixa, eu falei isso no curso, aí quem quiser vai lá, faça o meu curso. É a Isso. propaganda. É a propaganda. Então, assim, aí vem. Vem o quarto capítulo, franjas e Uhum. franjas, né? Esse negócio da franja é bem interessante, né? Porque eu acho que no segundo capítulo que ele diz que o diabo fala que ele puxa, que as pessoas estão em franjas, não, em mantos de seda, mas Mantos de com veludo, franjas né? de algodão, de veludo, isso, e em franjas de algodão, que obviamente seria pela qualidade dos tecidos, né? O veludo tem uma qualidade superior ao algodão, e o algodão provavelmente seria os pecados, né? Seria por onde ele puxaria, né? E aí ele, nesse quarto parágrafo, acho que é o último, né? É É o o que último. acontece, a inversão, né? As pessoas estão em franja de algodão, mas não, em mantos de algodão, mas com franjas de veludo, né? Assim, vai lá, pode ir. É interessante que isso que você acabou de citar, né? Isso aconteceu literalmente na Rússia soviética, né? Porque é o Sim, seguinte, o que está dizendo o conto, né? Só para relembrar quem está assistindo, o Pesson falou lá no início, é que como o diabo fundou a igreja, todo mundo estava fazendo a coisa maligna, mas no meio da malignidade as pessoas começaram a fazer o bem. Um sujeito que era avarento, que só a peste, escondido na noite, mais noite começou a dar esmola. O outro que era um exatamente. glutão do glutão, mas escondido também do diabo, ele É, algumas 3 ou 4 vezes por ano ele fazia jejum. Então, ou seja, isso, isso mostra também que nós temos, né, tem uma estrutura, eu diria, de espiritual do ser humano que não dá para fugir muito, né? Por exemplo, isso que eu falei que aconteceu na Rússia, a igreja ortodoxa foi praticamente banida da Rússia. Foi um negócio assim, destruiu, queimou tudo, né? Um negócio horroroso. Mas as pessoas mesmo assim buscavam, de algum modo, manter a religião viva. Correram assim, tentar, você não adianta você. É uma é, dimensão do humano que não pode ser varrido, cara. isso. Era missas em porões, né? Isso. Rosários rezados assim, em condições, né, as mais Terríveis. adversas, às Sim, vezes com balas unindo fora, literalmente com balas unindo, e as pessoas num celeiro, em algum cômodo mais reservado, rezando o rosário. rezando o Né? rosário. Isso é muito interessante. E essa coisa das virtudes se tornarem. As virtudes são os pecados, né, dessa nova igreja, né? E aí tem aquela. A única coisa que eu realmente eu fico meio assim. Que eu gosto, não gosto, gosto, não gosto. Assim, porque fica. Como o Machado não é dado a moralismos, né, ele realmente não tem essa. Ele simplesmente retrata ali, e o leitor que se vire com seus pensamentos, né? Você fica assim. As pessoas fazem isso porque gostam do ilícito ou fazem isso porque são boas?
né, em sua natureza. Eu fiquei com esse pensamento, assim, né? Falei, poxa, ele podia ter quebrado essa para mim, assim, porque como ele é um pessimista, né, pelo menos ele é É, retratado como um pessimista, mas então era mesmo. você fica assim, será que essas pessoas que estão pecando nessa nova igreja, elas seria pelo gosto do pecado, pelo gosto do ilícito, ou porque na verdade elas são boas, né, em seu cerne, e mesmo com os pecados que cometem, né, sempre vai ter um espaço para o bem, né, que é o que acontece com a gente, né, no nosso dia É, a dia, é. né? É Mas o veja, nosso se dia a ele dia. tivesse descrito isso, ele não deixaria a dúvida. Aí ele seria, É, ele não seria, ele seria menos escritor, entendeu? Então ele, é. quando chegou no ponto da descrição da coisa, ele para. Mas eu acho assim que a coisa está mesclada, né? Nós todos temos bem e mal Uhum, e é tanto, por exemplo, eu leio muito biografia de santo, como você sabe, aí tô volta e meia, o santo tá sei lá, não é nem na sétima camada, ele tá na sétima morada. Ele tá na décima, sei lá, na centésima morada, e ele se acha um pecador. Ele fala que tem erro aqui, tem erro uhum. ali, ele ainda vê problemas, né? Porque realmente não há como ser perfeito no mundo, né? Sim, eu acho que é isso mesmo que você disse, assim, o bem é um impulso natural É, da gente, né? é Mesmo porque com se todos não, os... mesmo assim, o século XX um século diabólico, né? Com todas enfim, tudo que a gente já conversou várias vezes, não vou repetir É, nada, mas como todas as diria aquele tango, né? Século XX, como é que é? Cambalache, século XX, cambalache, cambalache, problemático problemático. que serviu. Quem Não, não chora não é. mama. Quem, Quem não quem afana não. É um Gil. Quem não É no afama Rio, é é. um É Rio. otário, né? Ele é uma gíria da década de 50. Que o Rio É, é otário, né? Seria isso, né? é, É. O, no- o, o... Mas eu acho assim, realmente, veja, se o impulso do bem não fosse o primeiro, a vida quer viver. É uma frase clichê do clichê, mas eu tenho que dizer. A vida quer viver, a vida quer sim, respirar. Se fosse, exatamente. se não fosse assim, toda criança que nascesse lá desde os primeiros grupos humanos, a gente torcia o pescoço. Nasceu, mata. Né? Um brigando com o outro, Sim, matava todo mundo, entendeu? E no uhum, enquanto, ao contrário, não, o homem é capaz, né, de abortar, mas ao mesmo tempo é capaz de dar a vida como o velhinho deu aqui pelo casal de jovens, né? sim, exatamente. Então acho O, Manas, o Manassés está dizendo aqui, mesmo em pecado, quando a semente cai em terra fértil, as flores são inevitáveis. Bem trovato, como diriam os italianos, assim, né? Bene trovato. É, isso aí mesmo. não é? Aham. Então, E aí Deus termina, né? Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão agora têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna condição humana. Lá. contradição, né? Contradição humana. Contradição humana, isso. Lá. E acho que é por aí mesmo, assim. Não é o gosto pelo ilícito, não é o bem que está dentro de nós, né? E de uma forma ou de outra ele vem, né? E nos Tem momentos um, mais inesperados, às vezes. com certeza, tem um poema que eu li muito, é um dos problemas da memória virtual, né? Eu li no Facebook em 2012, 2013 por aí, mas o conteúdo do poema é um poema traduzido do japonês. Alguém traduziu para o Uhum. português, e aí o que é o poema? A bomba em Nagasaki e Hiroshima explodiram, a coisa está em cima, lá em cima, as pessoas conseguiram descer para o subsolo e fechar tudo, e a coisa lá em cima está aquele inferno, que foi realmente o inferno, né? Uhum. Só que tem as pessoas que desceram para se esconder e se proteger, conseguiram se proteger, elas estão. Tem uma mulher que está na hora para parir, está na hora para ter a criança. Ela tem, não tem, tem, não tem. O grupo ali, ou alguns outros, não, ela tem que ter. E fizeram com que a criança nascesse ali, sob aquelas condições. Né? Na hora que eu li o poema, eu tomei um choque. Falei, meu Deus, que poema lindo.
né? Em japonês deve ser muito mais bonito ainda, né? A tradução perde muita coisa, mas é bom que se traduza mesmo assim. Mas você veja a força, mesmo com o inferno acontecendo em cima, tudo varrido pela bomba Sim, atômica, né? sim. E embaixo eles poderiam falar isso, eles poderiam desistir. Não, mata a criança e vamos matar, todo mundo morre. Eles não, a criança tem que nascer, vamos fazer ela nascer. E aí fizeram o nascimento naquelas condições ali mais inóspitas, né? E a criança Aham. nasce. É Ah, uma bela, a vida é né? um impulso irresistível, né? A É, vida é um impulso irresistível, assim. Por mais que a gente tenta, é por isso que tem muito, é um tema delicado, mas enfim, poucas pessoas falam nisso, mas tem muito, o índice de depressão entre mulheres que abortam é astronômico. É astronômico né? mesmo. Você conta, é muito próximo do 100%, cara. É Vixe, muito próximo do 100%, assim. Porque você não tem as questões físicas que não são faladas. Não existe aborto seguro. Não existe aborto seguro. Isso não é palpite. Isso já está demonstrado. Mesmo que vocês tenham uma equipe médica ao seu lado, não existe aborto seguro. E tem a mancha espiritual, né, cara? Por mais que as pessoas se declarem, eu não sou católico, eu não sou isso, não sou aquilo, o espírito existe, goste você ou não, o espírito existe, está lá e dita os nossos passos na terra. Assim, se não alimentar direitinho o espírito, é problema lá na frente. com Né? certeza. Antes que eu me esqueça que o Felipe me pediu que anunciasse, Felipe aqui, né, Felipe Borba. Felipe Borba, ele apresenta o oratório na catequese às segundas e quartas. Ele falou que vai ter uma mudança, né? Ele tá realmente não vai poder por questão de trabalho. Então ele está pedindo que quem participa, quem assiste às segundas e quartas, né? Sempre no mesmo horário. Todos os oratórios são no mesmo horário, né? Às 17h50. E vai ter umas mudanças, então, na próxima segunda, acredito que vai ser a minha querida comadre Vivian Cáliga, e na quarta, Uhum. eu não sei quem será, mas o Felipe está pedindo para avisar, então, que vai ter isso, né, essa pequena mudança, mas vai continuar tendo o oratório, só não vai É. parar. Falando em Felipe, na semana que vem, a próxima conversa de domingo é do nosso amigo Felipe Borba. Ele ainda não definiu o tema, mas se vire, rapaz. Defina, defina seu tema aí. Se vira, Felipe, Felipe. você não escapará da sua conversa de domingo, do próximo domingo. Né? Não tem desculpa que vai ter trabalho. Domingo não se trabalha, né? Domingo é um dia dedicado a Deus. Exatamente. Então você tem Exatamente. que. Brincadeira, Felipe. E lembrando, caminhando para o nosso final da conversa, lembrando que essa conversa estará no site, no nosso YouTube, Oratório Virtual TV. Em coisa aí de 1 hora, mais ou menos, assim, 1 ou 2 horas estará disponível no YouTube e no Facebook, não é? E em maio, acho que já podemos anunciar, teremos conversas de domingo, todas dedicadas à libertação dos escravos, não é? Toda dedicada ao 13 de maio, que eu acho que é uma das datas mais importantes da história do país, assim, né? Então, Sim. para maio, estamos preparando uma pauta, nossa equipe, né, está trabalhando com afinco e denodo. E uma pauta bem bacana, eu sugeriria aos nossos espectadores que não perdessem, está bem interessante, novos pontos de vista sobre o tema. Né? E é um tema vasto e muito pouco explorado no Brasil, né? Infelizmente. Eu acho que a libertação dos escravos talvez seja mais importante do que o 20 de novembro, sem melindrar ninguém, porque é como se realmente há um antes e depois do 13 de maio. Não é? Há um antes e depois, assim. Então dedicaremos maio ao fim da escravidão no país. Né? Estamos aqui matutando, né, na pauta, né? Por acaso somos nós dois, né, que estamos matutando.
Espero que, se o nosso espectador tiver sugestões, agradecemos. Né? Pronto. Não estamos desesperados, não, mas estamos quase lá. A gente pensou em a Princesa Isabel, não foi? Princesa Isabel, as santas, né? Santa Boquita, Santa Baquita. Baquita, isso. Tem um santo mineiro também, que eu agora não me recordo o nome, mas está anotado. E tem uma vida assim impressionante, impressionante mesmo. E também voltaremos a falar de alguma coisa de Castro Alves também, né? Castro Alves, Provavelmente, né? Provavelmente, assim. Mas é um tema que não se esgota, né? É um tema que a gente tem Não, que... tem muita coisa. É, muita é coisa. preciso a gente falar sobre o tema e botar o nosso tijolinho lá. Não vamos esgotar o tema, vamos colocar o nosso tijolinho e aí o nosso espectador, né, se for de bom proveito, esperamos que seja, né, tem aí as conclusões deles. Finalizamos por hoje? Terminamos então. Então aí a Igreja do como Diabo... diriam os antigos, quer fazer suas considerações finais? Não, tá ótimo. Só lembrando novamente, o Persson falou, a gente comentou, mas para quem chegou depois, tem o site, né? machado.mec.gov.br. Tem tudo, o site é bonito, bacana, Sim. tem tudo lá, tudo. Os Cronologia. PDFs são amigáveis, dá para você ler no seu celular com conforto e tudo, assim, e eu recomendo vivamente. Adquiram o costume de ler, não precisa ser aquele leitor 4 horas por dia, 5 horas, meia hora, tá no Leia ônibus, tá no ônibus, leia, tá numa fila, leia, assim, se você não conseguir terminar o capítulo, não tem problema, mas leia, assim, é muito importante o hábito da leitura, não é frescura de acadêmico. Muitas das incompreensões atuais são resultado da falta da leitura. Né? Então, assim, você não vai ficar acadêmico de uma noite para o dia, mas vai compreender melhor o mundo que te cerca. Né? Que já é um grande ganho. Né? Grande ganho. Estão pedindo para repetir o site, machado.mec.gov.br. Pronto. Assim, você acha fácil. O William, um abração, meu querido, para você também, para todos que acompanharam até aqui, né? Uma semana ótima para vocês, abençoada. E como uma frase que me ficou, eu assistia muito um programa que passava acho que era TV educativa, do Arthur da Távola. O Arthur da Távola era quem tem medo de música clássica. Eu aprendi demais com ele, e ele falava assim, eu estou falando isso tudo porque o Peço falou da questão da leitura, e a leitura tem aquela coisa, né? Finalizando com a frase de Arthur da Távola, que a leitura te dá vida interior, e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Exatamente, exatamente, no ponto. Então é isso, queridos. Finalizamos por hoje. Espero que tenha sido um papo proveitoso para vocês. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube em outro horário, espero que esse vídeo te encontre num dia bom ou deixe o seu dia melhor. Né? E a gente se vê no próximo domingo. É o nosso amigo Felipe Borba, que já está devidamente convocado. E a gente se vê numa próxima conversa. Certinho? Beleza, falou, valeu pessoal. mesmo. João, brigadão, como sempre. Obrigado a você. Valeu mesmo. Um abração. Tchau, tchau. Até mais. Fique com Deus. Amém.